Fala alguma coisa. Alguma coisa. Qualquer coisa. Nada, mas eu pensei que tu Eu sei que tivesse- tu ouvi. Eu estava na capela, eu pensei que tu dirias. Hola everyone. Welcome back to the Best Year podcast. So my name is Vander Santos. Today we have a special interview with our sister, the first sister who participated in our Não podcast. foi nada a primeira. Hello everyone. My name is Vander. Ok, de novo. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Hello everyone. Welcome back to the Best Year podcast. My name is Vander Santos. Today we have a special interview with the first sister in our podcast. So she's going to introduce herself. Hello everyone. My name is Ciamara. I was Sister da Silva. I served the mission in Cape Verde. That's good. So let us to welcome Sister da Silva in our podcast. Mas hoje a gente vai falar em português, porque é onde foi a missão dela em português, country, um país português, né? So, Sister da Silva, como te sente por estares aqui acomodada no nosso podcast? Sinto-me bem pelo facto de ser a primeira sister. Quando o Vander falou comigo, eu fiquei, estás a me convidar? Estás a me perguntar se eu posso? Mas sinto-me feliz por estar aqui e parabenizar pela iniciativa que tu tens de chamar os missionários retornados para contarem um pouco sobre a experiência que cada um teve ao longo do seu serviço como missionário. Então, para mim é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha missão. Não dá para falar tudo, mas compartilhar um pouco do que eu vivi e aprendi em Cabo Verde. Mas eu sei que também vocês sabem que a Sister da Silva tem muita coisa boa, tem muita experiência, que é para poder partilhar com vocês. Eu sei que vocês vão aprender com a experiência que ela tem. So, agora vamos às nossas perguntas. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Ok. So, a primeira pergunta, tipo, há quanto tempo você é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias? 10 anos. Há 10 anos que eu sou membro da igreja. 10 anos. A família toda é membro da igreja? Sim, agora sim. Agora sim. Primeiro foi o meu irmão, depois eu, depois o outro irmão, mãe e pai. Então, agora sim. Ok. E como foi, tipo, você não começou na igreja, certo? Não. Como foi, tipo, se ajustar à Igreja de Jesus Cristo, tipo, conhecer nova cultura, tipo, nova forma de adorar a Deus, de conhecer o Salvador? Como foi essa experiência de se adaptar a uma religião diferente que muita gente desconhece? Foi tranquilo, porque nós, ou eu já cresci dentro de um ambiente religioso, porque o meu pai foi pastor ou líder e fundador de uma igreja. Então, a minha família já cresceu dentro desse ambiente religioso. Então, não foi uma surpresa, né? Já estava nesse meio. Entretanto, uma das coisas que marcou-me a primeira vez que eu visitei a igreja foi a forma como eu fui recebida nas moças. Ok.
né? Eu lembro-me que eu estava com uma saia branca, uma blusa azul, e a saia não estava assim, não estava tão recatada. Ok. E no final da aula, algumas moças chamaram-me, né, até o banheiro e ensinaram-me a forma como eu deveria vestir, como deveria me apresentar, Certo. de uma forma carinhosa, com amor. Não foi algo que fez-me sentir mal, mas foi foi algo que fez-me ter o desejo de fazer melhor, estar melhor Sim. apresentada no próximo domingo. Então, essas e outras coisas fizeram-me sentir muito bem, até eu assistir o batismo do meu primo, Ok. isso na Capela do Morro Bento. Fui assistir ao batismo de um primo e no mesmo dia eu disse que eu queria ser batizada. Então, Uau. foi assim, eu assisti o batismo do meu primo e logo eu disse, eu quero ser batizada. E foi assim, e logo fui ensinada pelos missionários. Na altura foi Oder Holly, Oder Slade, Uhum. e eles ensinaram e fui batizada pelo meu irmão. Ok. Yeah. Eu penso que ninguém esquece dos nomes dos primeiros missionários que Yeah. entram em contato com a gente. Yeah. É muito difícil esquecer porque eles fizeram parte do nosso processo, Uhum. da nossa conversão. Então, nós temos aquele sentimento de gratidão que eles fizeram Sim. o seu papel. Sim. Só o que te motivou a servir uma missão? Uau! O que me motiva a seguir uma missão? Uhum. Bom, Antes de você responder essa aham, pergunta, essa pergunta vai ficar no final. ok. Mas Ok. eu sei que, eu penso que todo mundo sabe Uhum. que você é a irmã do Admaldo Sim, Silva. sim. Ele também é um missionário retornado, ou foi um missionário, é missionário retornado. Ele esteve em Brasil, Salvador, certo? Isso. Só qual é o papel que o Admaldo teve nesse processo todo que você se tornou um membro da Igreja de Jesus Cristo? Ó, então, o Adimaldo é para mim como um exemplo, Uhum. um espelho. E é alguém que desde sempre eu queria muito ser como ele, fazer as coisas como ele faz. Ele é muito diligente, muito focado, faz as coisas por amor e tu consegues sentir isso. Então, desde o início eu sempre demonstrei isso, que eu tenho ele como uma Referência. referência enquanto mais velho. Então, ele é um exemplo em todos os aspectos. Então, ele teve um papel bem importante durante o meu percurso como membro da igreja e durante o meu período de preparação para a missão. Deixa-vos dizer que o Adimaldo só acreditou quando eu fiz a entrevista com o presidente da estaca. Foi ali que ele disse, não, ela também vai para a missão. Só foi nesse momento que acho que a ficha para ele caiu e ele ficou, ok, ela vai para a missão. E talvez quando também recebia fotos minhas lá na missão, que foi mais real para ele, porque eu, na verdade, já tive assim várias ideias, eu quero ir para a missão. E depois eu recuava. E depois eu ficava, não, dessa vez eu vou. Acho que isso foram umas 3 vezes. E eu lembro-me até uma vez que o meu bispo na altura chegou e perguntou para mim, irmã Yamara, tu vais casar ou vais para a missão? Então, pronto, eu nunca deixei assim tão claro que eu iria para a missão um dia. E quando eu decidi foi, tipo, eu vou e vou. Então, é, Então você foi para a missão, foi um desejo seu. exatamente, um Não desejo meu. Não foi porque o Admaldo, a mamãe. Não, Ok. não, eu não funciono muito assim. Eu faço as coisas que realmente eu sinto que devo fazer. Então, não teve nenhuma influência da parte da minha família. Né? Apesar de ter o meu irmão como um exemplo, e a altura em que ele foi para a missão, eu senti-me também inspirada, motivada a ir, mas depois eu vacilei um pouquinho e até que chegou a altura certa de que eu disse, ok, agora eu vou. Eu sinto que devo ir. Eu penso que a gente tem que aprender a fazer as coisas no tempo de Deus. Uhum. Porque se a gente fazer as coisas no nosso tempo, as coisas não vão da forma que a gente quer. É verdade. O tempo de Deus é o melhor tempo. Uhum. Algumas vezes as pessoas
tem nos cobrado muito, tens que ir para a missão, tens que ir para a missão, talvez aquele momento não é o certo. Uhum. Quando você sentir que, ó, esse momento é agora que eu tenho que fazer, aquele é o momento que Deus preparou para você. Exatamente. Penso que a gente tem um livre-arbítrio e precisamos agir por nós próprios, mas com a direção do Pai Celestial. Uhum. Uhum. Bom saber que o Admaldo tem um papel enorme no seu trajeto como membro da Igreja de Jesus Cristo, Sim. no teu percurso. Qual foi o sentimento, tipo, de ter enviado os papéis da missão? Uhum. Tipo, quando você foi lá preencher os papéis da missão, você tinha um país específico, ainda não revelamos qual foi o país que você serviu, mas ao decorrer do tempo as pessoas vão saber onde você serviu. Então, você teve um país específico, você não, quero servir talvez em Brasil, América, Gana, tiveste um... Não, por acaso não. Eu tinha tanto desejo de servir que eu não tinha assim um país específico. Uhum. O que aconteceu é que nas minhas orações eu sempre dizia ao Pai Celestial e pedia que me mandasse para um país em que eu tivesse a oportunidade de comunicar com alguma facilidade com as pessoas, que eu tivesse a oportunidade de tocar o coração das pessoas e não ter problemas com o idioma. Ok. Então, quando eu abri o meu chamado e eu vi, eu fiquei, o Senhor atendeu a minha oração, mas Oração. o processo todo de preparação eu nunca tive assim um país em específico, não. Sabe que eu tive um país específico. Não é específico, tipo, a língua específica. Porque Ok. eu falei ao Pai Celestial nas minhas orações, disse, Pai Celestial, eu quero um país em inglês. Não importa o país, não importa Ok. onde o Pai Celestial vai me mandar. Pai, Aham. desde que fala inglês, para mim tá tudo ok. E quando eu abri meu chamado, eu vi Serra Leoa Fritão, assim. Uhum. E eu nem sabia onde era Fritão, vale tô aí morrer. Eu nem sabia onde era É essa Fritão. sensação, porque Yeah. depois que eu vi Cabo Verde, pronto, eu quis logo saber, pronto, Cabo Verde, como é que eu chego Como é que até eu a Cabo Verde? E depois eu fiquei, em Cabo Verde está na água, Tá na não água. sei como eu vou chegar lá. Foi um pouquinho estranho, mas eu fiquei muito feliz, muito mesmo. E qual foi o sentimento? Essa Uhum. agora é a pergunta que eu fiz no início. Qual é o sentimento? Que você assim, tipo, o feeling que você teve quando você recebeu o chamado? Hum. Bem, o processo não foi tão fácil. Eu lembro que depois eu fiquei desanimada porque eu ouvi outros dizerem: o meu chamado só fez 2 semanas. Meu chamado, e o meu fez mais do que 2 semanas. Então eu fiquei, pá, não sei se eu Ficou vou, mais. não sei. Eu lembro que eu orei muito sobre isso e queria saber, Senhor, realmente tu queres que eu vá? Por que que o chamado dos outros chega tão rápido, o meu não está a chegar? O que que aconteceu? Então eu estava assim, chegou uma altura que eu fiquei meio desanimada e lembro-me que acho que foi numa quarta-feira ou quinta-feira, eu fui para o meu quarto e estava assim a mexer no telefone e eu vi um e-mail, e era o meu chamado. What? Eu gritei, fiquei muito feliz. O Adimondo ficou tão ansioso, porque depois que eu vi, eu disse, o meu chamado chegou, e eu disse, o meu chamado chegou. Na altura que você recebeu o chamado, ele estava aqui em Angola? Sim, o Adimondo estava em Angola, mas eu acho que ele já estava... Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque nós fizemos videochamada. Acho que ele não estava... Pronto, não me lembro. Mas ele já não vivia conosco, Yeah. então... Aí, depois que eu recebi o chamado, eu não abri. Eu não abri. Quer dizer, depois eu fiquei bem calma. Eu estava ansiosa e depois que eu vi, pá, chegou, fiquei calma. Acho que foi numa quarta ou quinta-feira. Então eu disse, vou abrir no domingo, com todo mundo ali. O Adimondo ficou mais ansioso do que eu. E aí eu tive que abrir o chamado no mesmo dia. Uau! Porque depois ele começou, abre o Vamos chamado, chamar, abre. espera por quê? Está aqui. Então eu abri no mesmo dia. Lembro que nesse dia os missionários foram à casa. Então abrimos ali com os missionários o meu chamado e foi muito bom. Quando eu vi Cabo Verde, epa, nós ficamos muito felizes mesmo. Ok. Yeah. E o que é que te motivou? Tipo, você enviou o chamado, mas Sim. tipo, tudo tem um motivo. Para chegar até você mandar os papéis, tiver
receber aquele sentimento, não, agora é a minha hora, Uhum. estou muito feliz por isso. O que é que te motivou a ir servir uma missão em tempo integral? Sim. Ah, primeiro porque eu senti que eu poderia fazer mais pelo Pai Celestial. Uhum. E eu senti que o que eu devia fazer naquele momento era servir, era dedicar aquele período da minha vida, ajudar outras pessoas a conhecerem o Pai Celestial, a sentirem a felicidade que eu sinto, né, a conhecerem o Evangelho e a terem oportunidades de crescerem e entenderem que há um propósito para elas estarem aqui nessa terra. Então, foi isso. Eu quis que as pessoas pudessem realmente conhecer o Evangelho e viver os princípios. Acho que Ok. foi isso. Isso é ótimo. Eu penso que, no meu caso, eu fui um pouquinho egoísta, porque eu quis ir para a missão para sentir a mesma coisa que os missionários sentiam. Porque normalmente os missionários, Uhum. eles diziam, normalmente no primeiro domingo do mês, diziam que o livro de Mormon é, é verdadeiro, que eles Uhum. sentiram o Espírito ao ler o livro de Mormon. Eu, sentado no banco lá de trás, eu falava, senti o livro de Mormon é verdadeiro, senti que a igreja é verdadeira. Uhum. Foi isso que me motivou a ir querer saber, tipo, por que que eles falam que o livro é verdadeiro? Uhum. Por que que eles falam que a igreja é verdadeira? E quando eu cheguei lá, na minha missão, as coisas foram mudando. Então, dar mais valor às pessoas Uhum. do que em procurar saber, tipo, as minhas dúvidas, sabe? Porque minhas dúvidas foram eliminadas, porque eu tirei o meu tempo, tudo que eu tinha, tipo, tudo que eu tinha aqui para poder fazer o papel Uhum. de missionária e convidar as pessoas a virem a Cristo. Eu consegui conhecer a verdade por meio disso. A minha fé e meu testemunho foram aumentando e hoje eu posso falar com convicção que eu sei que a igreja é verdadeira. Sim. É isso. E como é que depois de receber o chamado, você viu que o chamado, a sua missão seria Cabo Verde, Uhum. seria de língua portuguesa, terias que nadar de uma ilha para outra. Agora, qual foi a preparação espiritual, emocional? Como que foi o processo todo de preparação espiritual, emocional? Então, emocional, acho que eu comecei a dizer para mim mesma que seria importante, seria um período que ia fortalecer muito a mim mesma. Então, dessa forma eu fui me motivando. Primeiro, acho que, não sei, mas acho que todo mundo sabe que eu sou a única menina e sou muito apegada à minha mãe ou à minha família. Então, eu pensei também muito sobre isso. Vou para a missão, vou deixar minha mãe, o meu pai, como vai ser e tudo mais. Mas eu sabia que não era, né, para brincar, não era para um propósito maior que é servir a Deus. Sim. E espiritualmente eu procurava já desde casa tentar entender o que é que os missionários estudam, né? Eu li as minhas escrituras, eu procurava verdadeiramente conectar-me com o Senhor e estar mais próxima a Ele. Então eu fazia essas coisas, orava, estudava as minhas escrituras. Eu amo cantar hinos, então eu cantava sempre hinos. Então eu já estava assim bem empolgada para entender como funciona a vida missionária, o que os missionários estudam, qual é a rotina dos missionários. Então, eu não esperei ah, ir para a missão para começar a ler as escrituras, eu não esperei ir Ok. para a missão para começar a fazer oração, eu não esperei ir para a missão para me conectar com o Senhor. Então, eu procurei já, desde casa, fazer essas coisas. É já uma rotina de família, uma rotina já que você ganhou consoante a família que você teve, consoante os seus princípios. Sim. Já, isso é uma coisa muito importante. Os futuros missionários, as pessoas que desejam ir para a missão, a melhor forma de nos prepararmos espiritual é quando a gente se apega nas coisas de Cristo, nas Uhum. coisas de Deus. A leitura, orações, coisas básicas, essas coisas mínimas que muitos pensam que são básicas, que não Básico. são Uhum. importantes, são as Sim. coisas que fazem
fazem que nós possamos estar num nível espiritual diferente. É. E os convidamos agora aqui para poder ler, fazer a leitura das Escrituras, do livro de Mórmon, a Bíblia, orações, isso vos ajudará no seu espiritual. Só agora, durante toda a tua missão, Uhum. qual foi a coisa mais engraçada que você tirou, que você viu? Eita. A coisa mais engraçada. Uhum. Eu sei que teve muita coisa Yeah. engraçada, Teve. mas tipo, a coisa que mais marcou. Uhum. Nossa, acho que foi na minha primeira área. Uhum. Eu e a minha treinadora fomos visitar uma mulher. Ela, ela era muito engraçada. Uhum. E a minha companheira já conhecia ela, por acaso, mas foi a minha primeira lição, então eu estava assim, querendo conhecer, querendo entender a, a pesquisadora, uma vez que ela só falava crioulo, então Uhum. eu estava a aprender o crioulo, então precisava ficar atenta e tudo mais. E pronto, eu fiquei assim atenta ali, a ouvir, a tentar expressar né, o que eu tinha Uhum. dentro do meu coração e tudo mais. Foi um momento assim que eu vi que a minha companheira também estava bem animada com Uhum. aquela lição e tudo mais. E quando nós regressamos, num outro dia, ah, pronto, a lição já foi um pouquinho mais engraçada, porque eu notei que a pesquisadora repetia a mesma coisa que ela falou na lição passada. Uhum. Então, eu lembro que nesse dia, acho que ela nem tinha energia em casa, e ela falava e nós começamos a rir. Aí, E aí nós precisávamos nos concentrar, mas nós estávamos assim a nos segurar para para não não rir e rir, tudo mais. para não E estragar eu, o clima. exatamente, e eu comecei a lacrimejar e eu disse, olha, foi uma situação muito, 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 muito engraçada. E quando saímos de lá, nós, o caminho todo para casa, só ríamos demais, ríamos demais. Então essa foi uma das coisas que realmente marcou muito, um dos momentos mais engraçados que marcou muito da missão, foi aquela lição, porque ela sempre repetia as mesmas Mesmas coisas coisas. e não, aquele dia não deu, não nos aguentamos e nós estávamos assim a nos segurar para não rir. Foi uma situação bem engraçada entre outras que eu tive, mas essa sim é uma que eu consigo me Mais lembrar marcou. aqui agora. Ok, agora, muita gente pensa que a vida do missionário só vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Tipo, como é um dia típico, tipo um dia normal de um missionário? Como é que um missionário vive? Como é, tipo, a rotina de um missionário? Yeah. Eu confesso que antes também eu queria entender isso, porque o comum é ver os missionários Tá em lá. campo, né? Uhum. Indo e vindo, mas estando na missão nós vimos que há todo um cronograma a ser seguido. Então nós, né, acordamos às 6h30, nós fazemos oração, nos preparamos para a atividade física, né? Toda a preparação começa já dentro de casa, com a preparação espiritual também, física, o emocional também, porque Também. tu precisas te preparar emocionalmente, porque aquele é um outro dia. Para lidar com as pessoas também, que Exatamente. não é fácil. Então começa já aí dentro de casa. E na missão Cabo Verde, nós precisamos fazer uma foto às 10 horas, pontualmente. Né? Temos o Uhum. grupo, cada distrito vai ter o seu grupo e ali nós vamos mandar uma foto fora às 10 horas da manhã. Então significa que, né, às 10 horas tu e a tua companheira precisam estar fora Olha e aqui. fazer uma foto e mandar para o grupo, para todo mundo ver, ó, já saíram, já estão fora de casa. Trabalhamos naquele período de manhã, se tivermos pessoas para ensinar, vamos ensinar, né? Uhum. Lições marcadas, vamos visitar, vamos bater portas, né? E depois regressamos para casa, para o almoço, para novamente a preparação para sair. E voltamos a casa 9h30, Meio. né? 9h30, dependendo da área em que você estiver a servir. Mas essa é a rotina de um missionário. Então nós não estamos, como nós pensávamos, desde manhã até a noite toda sem parar na rua. Temos sim algumas pausas.
né? Para podermos também estudar mais, preparar as lições, aconselhar com o companheiro. Então, era Yeah. basicamente essa nossa rotina. Então, guys, vocês acabaram de ouvir a Yamara Sista da Silva. Esse é o roteiro missionário, não é? Vai Uhum. para lá, vai para cá. É uma preparação Uhum. durante o dia todo. Você, Exatamente. você acorda às 6h30, 6h30. Você tem a preparação durante, penso, 2 horas, 3, 4 horas. Depois você vai para a rua e aplicar tudo que você preparou durante esse todo o período que estava em casa. Só, a gente não vai só para lá. Não, sem preparação nenhuma, só acordou, ok, vamos sair. Não, não funciona assim. Nós não somos anormais, somos normais. Não funciona assim. Precisamos nos preparar, né? Porque Yeah. no decorrer do dia nós vamos lidar com várias pessoas. Vamos encontrar aquelas que já tiveram contato com a mensagem, que Sim. já têm algum tipo de conhecimento, e você precisa estar preparado, na verdade. Então, precisamos, como missionários, todo missionário precisa ter essa preparação. Isso começa em casa, com seu companheiro e também de forma individual. É isso aí. E qual foi o maior desafio, challenge que você enfrentou durante a missão? Eita. Eu penso que eu já sei essa história, ela me contou em primeira mão. Isso. O meu maior desafio foi a minha dificuldade física. Foi o problema no joelho. Mas, entretanto, eu aprendi grandes lições com esse desafio que eu tive. E chegou uma altura que eu pensei que se eu não tivesse essa dificuldade que eu tive, né? Se eu não tivesse a dificuldade, eu não aprenderia as coisas que Você eu aprendeu? aprendi. Foi necessário ter essa dificuldade para eu aprender sobre humildade, para eu aprender sobre serviço, para eu aprender que eu não posso e nem devo fazer as coisas sozinha, que eu preciso aceitar ajuda. Então, para mim, foi uma bênção, na verdade. Ninguém gosta de sentir dor, eu não gostava, principalmente do joelho, mas foi necessário, né? Foi necessário porque, acima de tudo, eu aprendi que mesmo tendo uma dificuldade, ainda era possível eu fazer a obra. Ainda assim, o Senhor me ajudava. Tive companheiras que foram muito necessárias nesse processo, que estiveram lá o tempo todo, choravam quando eu chorava, né? Elas não estavam a sentir exatamente a minha dor, mas elas estavam lá presentes. Isso marcou-me muito. Lembro-me de uma vez, eu estava na minha última área e eu estava com muitas dores nesse dia e eu estava assim deitada, né? E em épocas de transferência, nossa casa ficava muito cheia e tínhamos lá muitas cícias e eu estava cheia de dor, assim, deitada na cama. E acho que foram 3 cícias que ficaram assim à volta da cama, de joelhos, e oraram por mim. Então foi algo que realmente marcou-me muito. Saber que não foi tipo, a Cícera da Silva está com dor no joelho, vamos deixar ela descansar e está tudo bem. Elas sentiram, elas queriam mostrar, Cícera, nós estamos aqui, tu tens dor, mas nós estamos aqui. E aquilo marcou muito, ver elas à volta da cama a orar para mim. Então, tive companheiras que realmente ajudaram muito nesse processo, me ajudaram a entender que tu não és menos que os outros por teres uma dificuldade que às vezes impossibilita você de trabalhar. Tive companheiras que foram muito pacientes porque teve dias que eu nem sequer conseguia sair, era de tanta dor, e outras vezes até a gente saía, mas de repente tínhamos que voltar para casa porque o joelho fazia das suas. Mas ainda assim foi possível eu ver a mão do Senhor, ver que Ele ainda estava a me usar como instrumento nas mãos dele para abençoar as outras pessoas, porque eu aprendi que o poder de Deus realmente se aperfeiçoa, se manifesta nas fraquezas, nas dificuldades.
e que às vezes quando está tudo bem é difícil enxergar a presença dele lá, é difícil nós sabermos, isso aconteceu porque o Senhor fez isso. Então às vezes precisamos de um pouquinho de, né, de um esticãozinho para esticãozinho. nós despertarmos, para nós reconhecermos que Ele está lá, Ele é maior do que todos nós. E mesmo estando assim, com dores, eu procurava ainda mesmo me ajoelhar e dizer, Senhor, você sabe que eu estou cheia de dores, mas eu ainda quero fazer, eu ainda quero estar aqui, né? Porque várias vezes também eu fui questionada, por que tu não vais para casa? Vai para casa, estás a sofrer, tudo mais, mas acima de tudo eu sabia que não era sobre mim, era sobre o Senhor. E eu sempre disse que eu vou continuar até onde der. Quando o Senhor me disser agora para, eu vou parar. Mas eu estava a continuar não para mostrar que eu sou Sou forte, eu forte. consigo ficar com dor, consigo aguentar. Não. Eu estava a continuar porque eu sabia que o Senhor ainda estava a me capacitar, ainda estava a me ajudar a continuar. E a esposa do meu presidente de missão sempre dizia, está tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. Então eu sempre ficava com aquela coisa na cabeça. Tenho dor agora, mas está tudo Tá tudo bem. bem. Posso fazer. E quando eram muitas dores, eu parava. Mas quando eu sentia que, ok, hoje eu posso, sister, vamos fazer isso. Então acho que essa foi a maior dificuldade assim que eu tive durante a minha missão, mas também no fundo eu sabia que era necessário. Nunca fiquei tipo, né, assim, tão para Abaixo. baixo, tipo, não, eu ficava triste algumas vezes, mas eu sabia que você precisa disso para aprender alguma coisa, porque foi nesse momento que realmente eu me voltei para o Senhor, né? Eu já várias vezes me questionei, mas eu sou missionária, acho que o Senhor podia me curar, Decorar, yeah. acho que Ele pode me curar, mas eu não fui curada, mas eu entendia que se eu estava a continuar, é porque o Senhor estava a permitir. Aquela força não vinha de mim, vinha do Senhor. Então aquilo já foi assim, o maior motivo para eu continuar. Eu entender que às vezes a cura não vem de imediato, né? Às vezes podemos pensar, eu sou uma missionária, Preciso já ser curado. preciso ser curada ou não preciso passar por dificuldades. Às Uhum. vezes, não, eu já sou missionária, não preciso ter dificuldades, mas são coisas necessárias durante a nossa jornada como missionário para crescermos. Né? Porque usar uma plaqueta não nos torna perfeitos, Perfeito. né? Mas vão acontecendo algumas coisas no decorrer da nossa missão que serão necessárias para nós. Para mim foi a minha situação no joelho. Nossa. Né? Pá, o que ela partilhou, eu fiquei comovido. Já fiquei comovido porque não é fácil. Eu tenho uma frase que o meu presidente de missão ele usou para mim quando eu quis desistir. Eu penso que essa frase será o meu slogan. Ele dizia: No one becomes strong by living a life of easy, que significa ninguém se torna forte vivendo uma vida de conforto. Yeah. Algumas vezes nós temos esse desafio, só assim, com esses desafios, só assim nós vamos conhecer o nosso potencial, o nosso verdadeiro potencial. Uhum. Alguma vez precisamos passar por situações difíceis para nós descobrir quem nós somos, na verdade. Sim. Onde nós podemos, onde nosso limite vai. Sim. Eu penso que esse foi um desafio dos duros. E se você conseguiu tipo, lidar com esse desafio lá em Cabo Verde, tipo, eu penso que Cabo Verde tem muitas montanhas, né? Tem sim. Você conseguiu lidar com esse desafio com o joelho dorido. Eu penso que nada mais aqui em Angola é difícil para ti. O calor. É mentira. Não. Ainda tem algumas coisas que parecem estranhas, mas tudo bem. Yeah. É isso. Então, tipo, durante essa toda trajetória com o joelho, qual foi a situação marcante que você teve, tipo, espiritual, que você aprendeu sobre, tipo, todo esse desafio? Qual foi o aprendizado que você tirou dentro desse desafio? Foi como eu disse, né? Eu aprendi a aceitar ajuda, né? Porque acho que eu pensava assim, eu posso fazer sozinha, eu consigo fazer sozinha, mas naquele momento eu acho que eu
não tinha percebido que a obra não é sobre mim. E foi, acho que na minha segunda área, em que a situação com o joelho realmente piorou. E eu fiquei, inclusive, muito chateada com o meu presidente de missão, porque ele ligou para mim no e-mail, ele disse, tu vais ser transferida e tudo mais, vamos cuidar desse joelho. Então, pronto, eu já sabia que seria transferida, eu disse, vamos cuidar do meu joelho e tá tudo bem. Ali no dia da transferência, o presidente liga e me diz, olha, tu vens para a praia, né, que é a capital, Santiago, e tu vais treinar uma sister do Quênia e vais fazer um iWash. Eu fiquei. Uau. Ele sabe que eu tenho um problema no joelho. Dá alguém para treinar. Dá alguém para treinar e fazer um iWash. Que é um iWash? Eu fiquei. Esse homem, então, ele disse que vai cuidar do meu joelho. E eu fiquei muito chateada. Talvez é a melhor forma que ele encontrou para cuidar do teu joelho. Yeah. Eu fiquei muito chateada. Mas eu fiquei, então, ali foi tipo, aquela transferência, eu estava cansada. Eu verdadeiramente senti-me sobrecarregada, era o joelho, emocionalmente eu não estava bem. E eu quis fazer tudo sozinha. Eu quis dar conta de tudo sozinha, mas houve um momento em que eu precisei parar. Eu lembro-me que nesse dia eu fui para o meu quarto e ajoelhei-me e eu pedi para que o Senhor pudesse me ajudar a remover tipo, todo aquele peso que eu estava a sentir. Não era só o físico, eu realmente estava muito cansada. E eu disse, o Senhor sabe como eu estou a me sentir agora. Então, lembro-me que acho que na mesma semana fomos para o templo, acho que em Distrito. E, moça, eu amo o templo. Templo aí. Eu amo o templo. E no templo, não sei, eu senti que realmente o Senhor estava lá e que Ele estava a entender o que eu estava a sentir naquele momento. Que Ele sabia que não está a ser fácil para ela. Então, após a minha ida ao templo, após eu ter me ajoelhado, pedido ajuda do Senhor, orientação dele, eu vi milagres acontecerem. E naquele momento eu percebi, ok, Cida Silva, isso não é sobre você. Essa obra é dele. Você precisa permitir que ele trabalhe. Você é apenas um instrumento, mas ele já preparou todas as coisas. E eu fui percebendo que, às vezes, como missionários, nós levamos algum tempo para perceber isso. Porque queremos fazer já tudo, queremos encontrar pessoa para ensinar, para batizar, queremos que as coisas realmente aconteçam tipo, assim. Como nós batemos queremos. Uma porta, abrem já, sabe? E não é assim, não é assim. Então, eu levei algum tempo para entender isso e permitir que Deus fosse Deus. Isso foi algo que eu aprendi na Missão Cabo Verde. Deixar Deus ser Deus. Né? É a obra dele. Você é um instrumento nas mãos dele. Se o Senhor disser, vão à direita, nós precisamos ir, precisamos atender ao comando da voz dele. Então, naquela transferência, eu aprendi muito sobre isso. Eu aprendi que não preciso fazer sozinha, nem devo fazer sozinha. E depois que eu aprendi essa lição, depois que eu senti-me aliviada, eu comecei com a minha companheira a ver muitos milagres. Né? Então, foi assim uma das maiores lições que eu tirei, tanto da minha condição física. Eu também percebi que não importa a dificuldade que nós temos, nós ainda podemos fazer as coisas da nossa, não talvez da forma que nós desejamos, mas ainda podemos fazer. Porque quando para mim eu ficava assim, acho que é tudo. Acho que já não sou capaz de fazer como os outros. Às vezes eu ficava triste por ver os outros missionários ali a trabalhar e eu talvez estava em casa porque estava com o joelho inflamado. Mas depois eu passei a perceber que o Senhor sabe. Ele sabe como você está se sentindo agora e Ele sabe que quando você está bem, você sai e faz. Então eu aprendi a ser paciente comigo mesma. Né? Aprendi sobre humildade. Aprendi a
a pedir e a receber ajuda. Então, por isso eu disse que foi necessário. E, acima de tudo, aprendi a conviver com a Conviver com a dor. dor. Aprendi que, apesar da dor, eu ainda posso ser feliz, ainda posso rir, Posso rir. ainda, sabe? Então, não preciso necessariamente ficar Fica triste, triste. acanhada, né? Porque, apesar da dor, eu ainda, né, soltava sorrisos, Yeah. brincávamos. Então, apesar da dificuldade, nós ainda podemos ser felizes, ainda podemos olhar o lado bom Lado daquilo. positivo daquilo. Sim, não é de todo algo bom, não gosto de sentir dor, Dor, não yeah. gosto, mas Ninguém gosta. exatamente, aprendi a conviver com isso. Yeah. E tá tudo bem. Então, yeah. Uma coisa que você falou que é muito importante é deixar Deus ser Deus. Uhum. So, dito by Amara da Silva, deixar Deus Aprendi na ser Deus. missão. Yeah, eu penso, quando a gente deixa Deus ser Deus, Uhum. tudo corre conforme Ele quer. E a gente vai Exatamente. sentir bem em fazer a obra do Senhor. Uhum. Uma coisa também que eu aprendi é que God never leave us alone. Deus nunca nos deixa sozinho. Yes. Nós é que nos afastamos de Deus Uhum. com nossas teimosias, com nossas ações, com nossa mania de querer controlar a missão e fazer as coisas como a gente quer. Aí nós vamos afastar o Espírito de nós e não vamos Uhum. conseguir fazer. E algumas vezes vamos estar estressados, até com os nossos companheiros, Sim. o companheirismo não vai funcionar, Uhum. porque a gente quer fazer as coisas como a gente quer, não como Deus quer que a gente faça. Exatamente. Deixa Deus ser Deus Deixa em sua Deus ser missão. Deus. Uhum. So, eu falei em companheirismo. Qual foi a relação com os companheiros que você teve? Tipo, qual foi o momento mais desagradável que você teve? Muito mais desagradável. Yeah. Que você teve com companheiro, tipo, uma companheira, né? Eita. Ou você não teve, ou tipo, tudo foi um mar de rosa? Não, obviamente que não. Não foi. Não, mas também não tive situações assim, não sei, graves. Não, não, obviamente que não fui a melhor amiga de cada companheira. O meu presidente de missão, aliás, ele falava sobre isso. Você não precisa ser melhor amiga de cada companheiro. Você apenas precisa saber conviver com esse companheiro e olhar aquilo de positivo que o companheiro tem para você. Não precisa ser melhor amigo de cada companheiro, né? Mas eu sempre digo que eu fui abençoada com as melhores companheiras. Okay. E como eu disse, cada companheira que eu tive foi muito necessária. Tipo, foram as companheiras que eu estava a precisar naquele momento, naquela transferência, naquela área. Então, sim, tive momentos em que talvez não estávamos em sintonia quanto a alguma ideia, né? Só tu quer sair mais cedo, exatamente, mais tarde, tudo tá mais. Vamos ter no banho. Exatamente, mas foi mais sobre isso, né? Não foi nada assim relacionado ao trabalho, alguma coisa assim. Foi sempre aquela, porque apesar de tudo somos pessoas diferentes. Isso. Né? E vamos servindo com pessoas de culturas diferentes. Eu sou angolana, vou ter uma companheira que é também de outro, às vezes outro continente ou outro país. Então, às vezes, não vamos estar sempre alinhadas quanto às nossas vontades. Vai ter sempre aquela, se calhar ela quer correr no PID, eu não posso correr, então temos que achar um meio termo, mas nunca foi assim algo tão, nunca tive assim uma situação grave. Desagradável. Não, nunca tive assim. E isso é muito bom. Eu tive algumas, mas não vou compartilhar com você. Mas uma coisa que eu aprendi durante a minha missão é que não importa se teu companheiro é mau, é bom, é preguiçoso ou não. O bom é que você acaba aprendendo com cada um deles. Exatamente. Você acaba aprendendo com cada um deles. Isso é o mais importante. Tirar um aprendizado. Algo positivo de cada companheiro. Porque eu sempre pensei que o mais importante é aprender a conviver com as diferenças, porque nós aprendemos dessa forma. Mas, acima de tudo, eu aprendi muito sobre perdão, sobre serviço, isso relativamente aos companheirismos, né? Mas sobre um princípio que nós ensinávamos muito as pessoas lá em Cabo Verde. Dentro do Evangelho de Jesus Cristo, nós ajudávamos muitas pessoas a compreender sobre o arrependimento, sobre a expiação de Jesus Cristo.
né? Porque é normal que às vezes nós não estejamos tão alinhados, né, com o Senhor e vamos cometendo alguns erros. E acho que nós às vezes nos deparávamos com pessoas que achavam que é o fim do mundo e que já não há A esperança. esperança. Então nós levávamos sempre essa mensagem de esperança, de que o Salvador, ele está lá, ele sofreu por amor a nós e que é possível sempre nós voltarmos para o caminho, que ele sempre vai estar lá, a expiação dele cobre todas as coisas. Então era bem especial ajudar as pessoas a compreenderem isso, porque quando elas compreendiam isso, o desejo que elas tinham de serem batizadas era Era maior, maior. né? Porque elas sabiam que o erro que eu cometi não define quem eu Quem eu sou, sou. percebes? Então era muito bonito. E eu sempre digo que eu tive a bênção e a oportunidade de ver vidas serem mudadas, pessoas a realmente abandonarem vícios para seguirem Jesus Cristo, ao compreenderem que Ele pagou o preço de todas as coisas, a compreenderem que Ele tem um amor maior por todos nós, né? E isso foi algo que também ajudou muito, durante a missão, porque eu acredito que as coisas que nós ensinamos não servem só para as pessoas, mas também devem ter efeito em Em nossa nossa vida. vida. Né? Não vai ser tipo, ok, ensinei esse princípio e agora está tudo bem, eu bem. posso viver do jeito que eu quero quero. viver. Não, isso devemos aplicar para nós mesmos. Então, entre este e muitos outros, mas estes foram assim os que mais me marcaram, ver o desejo que as pessoas tinham de realmente fazer melhor, tipo, me esforçar para deixar de fazer isso ou aquilo para seguir o Salvador Salvador. Jesus Cristo. Nossa, isso é uma. Quando você aplica o que você aprendeu durante a missão, ou o que você tem aprendido e aplica quando você sai para a rua para ensinar as pessoas, é um sentimento satisfatório que você tem feito aquilo que o Pai Celestial tem te orientado. Isso é muito bom, é uma gratidão enorme. E sobre toda a experiência que você partilhou, tipo, antes de você tomar a decisão, você teve medo, dúvidas? Acho que foi um pouco de cada, medo, dúvidas, não sei. Eu passei, assim, acho que o processo de preparação da missão para mim não foi algo tipo tão fácil, né? Como eu expliquei, eu sou a única menina, eu sou muito apegada à minha família, e depois teve a demora no chamado, então foi um processo que, não sei, me deixou muito ansiosa, com medo, triste algumas vezes, mas foi assim, um pouquinho de cada. Tive medo. Ok. E eu lembro quando recebi o chamado, depois eu fui falar com meu pai, eu disse, pai, eu vou servir em Cabo Verde. E a primeira coisa que ele disse, cuidado com a carne de porco. Eu estava esperando que ele dissesse outra coisa, né? Meu pai foi todo, cuidado com a carne de porco. Eu fiquei, ok. Ajudou a descontrair um pouco. Mas sim, foi um processo assim, um pouquinho de cada medo, não sei, um pouquinho de insegurança, perguntar se a minha família vai ficar bem e tudo mais, mas no fundo eu sabia que o Senhor cuidaria de todas as coisas. E ele sempre cuida de todas as coisas. Exatamente. Então, Sister Yamara da Silva, so, qual foi a experiência, como foi a experiência de ter voltado para casa? Ou, quer dizer, quase para casa? Foi difícil, porque não voltei para casa, né? Saí de Cabo Verde, fui para a África do Sul, porque a minha família estava na África do Sul na altura em que eu terminei a missão. Então não foi fácil. Cultura é diferente, idioma diferente. Mas acima de tudo eu estava com a minha família, né? Mas não foi assim tão fácil. Eu lembro-me de várias vezes ficar sozinha, a chorar, a mexer ali nas cartas da missão que eu recebi de vários missionários. Sim, então não foi um regresso assim fácil. Eu sempre digo que eu amo a minha família, eu estava feliz por encontrar a minha família bem, por conhecer a minha sobrinha. Mas acima de tudo, eu não estava tipo lá naquele momento. Eu senti que, porque
ao sair de Cabo Verde, eu senti que uma parte de mim estava a ficar Só fica. lá em Cabo Verde. Eu lembro que no aeroporto, eu chorei muito no aeroporto. Muito. Sobre o aeroporto, Aham. eu vi que a maior parte da tua família, Uhum. hum, eles foram lá no aeroporto pegar Uhum. você, mas a tua mãe não foi. Yeah. Conta essa história, como foi essa história? Eita. Então, moça. Então, foi uma viagem louca. A ver. E eu cheguei tão tarde, eu cheguei acho que às 2 da manhã na África do Sul, 2 ou 1 da manhã. E na verdade foi o meu irmão e a minha cunhada e a Lia e uma família que pertencia à ala que o meu irmão frequentava. Ok. Então eles fizeram a recepção. Mas eu não contei ao meu pai e à minha mãe que eu Estavas a voltar. estava a regressar já. Então eu disse uma data para eles, eles estavam a preparar-se para aquela data, mas entretanto eu quis fazer surpresa mesmo aos meus pais, porque eu sabia que eles deviam querer organizar alguma Alguma coisa. coisa e não sei o que, eu não queria nada disso. Então eu disse, ok, vou fazer surpresa. Mas o meu irmão e a minha cunhada já sabiam. E foi assim, então, eu cheguei super cansada. Dia seguinte, nos organizamos e fomos até a cidade onde os meus pais estavam hospedados. E então, a tática foi, ok, vamos pegar a Lia, vamos entregar para a minha mãe, porque a senhora devia cair. Então, a tática foi entregar a Lia e pronto, a minha cunhada passou à frente, depois eu fiquei escondida, o Adimondo foi, e o meu pai estava assim no quintal. Então, ok. Então, o meu pai viu-me primeiro, e ele quando viu disse, olha aí, Amara, e tipo, foi assim, algo aí, quando ele disse isso eu comecei já a chorar, foi tipo, a ficha caiu mesmo. E a minha mãe mesmo a abraçar, ela não acreditava que eu estava lá. Ela me abraçava assim com muita força e ainda perguntava, ei, Amara, ei, Amara. Então foi... Ela perguntava de mouse e a de amar. Sim, foi um momento muito bonito. E acima de tudo, eu senti-me muito grata porque durante a minha ausência não foi um período muito fácil para a minha família. O meu pai esteve muito doente durante esse período e ter encontrado ele bem, para mim foi, sei lá, não sei como explicar e poder receber novamente o abraço do meu pai, porque apesar de não ter acompanhado tudo, em alguns momentos a minha mãe deixava-me saber o que estava a acontecer e, acima de tudo, eu nunca assim fiquei assim desanimada. Eu sabia que o Senhor estava a cuidar de tudo. De tudo. Se acontecesse o pior, tudo bem, mas eu sabia que Ele estava a cuidar de todas as coisas. Então, ter regressado a casa, apesar do país, mas saber que a minha família estava bem naquele momento foi algo incrível mesmo. Então, entretanto, fui me adaptando à África do Sul, também eu amo muito a África do Sul. E foi um bom período lá com a minha família, mas não foi fácil. Ok. Não foi fácil. E depois tiveste que voltar para a Isso. terra-mãe. Depois voltar para o nosso calor, nossa poeira. Mas também eu estava preparada já para isso, então não foi assim. Então, Não, difícil. não, porque eu quis voltar também. Ok, infelizmente chegamos ao fim do nosso The Best Year Podcast, mas antes de nos despedirmos do nosso podcast, assista Yamara da Silva, tem que dar um conselho ou uma palavra motivadora para as pessoas que precisam, querem desejos de ir para a missão. Então, o meu conselho é para todos os jovens que estão em idade de ir para a missão e que realmente têm este desejo, que preparem-se para ir para a missão, né? Possam realmente preparar-se para fazer parte, né, desta grande aventura espiritual, né? E não só essa oportunidade que nós temos de ser usados como instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, e a missão é uma oportunidade única que nós temos para realmente aprender. Eu sempre digo que existem coisas que nós aprendemos na missão, que não há trabalho ou escola que nos daria a oportunidade de aprender tais lições.
Então, o meu conselho é que possam ir à missão e, acima de tudo, sirvam com todo o vosso coração, poder, mente e força. Permitam que o Senhor vos ajude, aceitem as mudanças que a missão traz, vivam as regras da missão, sejam obedientes, porque isso é fundamental. Às vezes pensamos que, ok, já tenho a minha plaqueta e está tudo bem, mas não funciona assim. Nós precisamos ser diligentes, precisamos entender qual é o nosso propósito como missionários, porque é que nós estamos ali, porque é que nós deixamos nossa família, deixamos escola, deixamos trabalho. Então acho que à medida que nós compreendemos isso mudará completamente a forma como nós conduziremos a nossa missão. Não basta estar lá, né? Não basta ter o desejo só. Precisamos trabalhar arduamente para que possamos ser convertidos ao Senhor e, né, ajudar nesta grande obra. Eu, literalmente, sou muito grata por cada jovem que algum dia já deixou todas as coisas para servir ao Senhor, porque não é fácil e para mim é uma atitude mesmo de pessoas corajosas, valentes, que decidem deixar mesmo o mundo para servir a Deus. Então, meu conselho é que vocês possam preparar-se para servir ao Senhor, mas que acima de tudo sirvam com todo o coração, sejam diligentes, obedientes, tenham foco e aproveitem o tempo da melhor forma possível. Nossa, olha que eu sinto o espírito mais uma vez. A ver. É isso que a Amara acabou de dizer. Eu os convido a chegar mais do Salvador e aprender line upon line, precept upon precept. E everything will be okay. Don't worry with no one, just take care in what you want to do. And Heavenly Father, we hope you to feel His love, to feel protected by Him. So, Sister Yamara say that she wants to encourage everyone to continue to follow Jesus Christ, to continue hold in His mercy. And sometimes it's hard, sometimes we feel like we can't do anymore. But think what Jesus Christ did in a cross. As you think that way, we're able to abide, you're able to be filled with His Spirit, and you're able to grow and to apply all those things in your life. Love you, have Merry Christmas, and wish you a new good year. So, can you chat anything in English? Não. Okay. Mas muito obrigada Okay. pelo convite. Realmente foi um bom tempo e, mais uma vez, agradecer ao Wander pela iniciativa que tu tens de convidar os missionários retornados a compartilhar as suas experiências, porque é tão bom ter esse momento e reviver a missão em tão curto período de tempo, mas é muito bom, realmente é muito bom. A gente se diverte muito aqui, lembra sobre a missão e realmente é uma iniciativa louvável. Thank you. No, thank you. Thank you too por vir estar e aturar o nosso cameraman. É bem chato. Mas, ok, tamo juntos. Bye bye.